Agora, da Europa, Jamil Chad, na Band News FM. O nosso correspondente internacional, que mais uma vez traz informações sobre essa pandemia, né? Não seria diferente. E repercussões sobre algumas declarações também sobre a doença, né, Jamil? Boa tarde para você. Débora, boa tarde a todos. De fato, mais uma coletiva da OMS, a coletiva semanal, basicamente com todos os técnicos da OMS, com a cúpula da Agência de Saúde, e apontando, Débora, para dois caminhos. Ou o mundo opta por, basicamente, liberar, deixar o vírus circular e tentar uma imunidade coletiva, ou contém essas barreiras, medidas, vacinação. Segundo a OMS, se o mundo optar pelo primeiro caminho, teremos um preço alto a pagar, inclusive com muitas mortes de idosos, da população mais vulnerável e até mesmo dos trabalhadores do setor de saúde. Portanto, essa opção de deixar o vírus circular só porque ele é um pouco mais suave do que, pelo menos, a Delta e os outros variantes, isso não se justifica, esse é o caminho errado e o que o mundo precisa, de fato, continuar a controlar. Não estamos ainda, segundo a OMS, Débora, numa situação de um processo endêmico, de uma doença endêmica. Não é um vírus endêmico. Ainda estamos na pandemia, ainda estamos na fase aguda da pandemia, com 43 mil mortes em apenas uma semana. Portanto, liberar o vírus, dizer, olha, acabou, agora todo mundo vai se contaminar, não tem jeito. Não, esse não é o caminho. E aí eu perguntei, Débora, durante a coletiva, sobre essas declarações do presidente Jair Bolsonaro, em uma entrevista aí no Brasil, dizendo que o vírus, segundo ele, segundo alguns cientistas, que ele não disse quais, era bem-vinda a chegada dessa cepa, dessa variante, e não, muito claro que nenhum vírus que mata é bem-vindo, e principalmente quando essas mortes e esses sofrimentos podem ser evitados. Portanto, não é o caminho simplesmente jogar a toalha, deixar e abandonar, vamos dizer assim, a luta. Ainda existe uma possibilidade real de que esse vírus possa, sim, ter uma consequência negativa muito grande. E a gente tem que ouvir quem entende do assunto, né? Que são os especialistas em saúde, os médicos, os cientistas, quem estudou e quem tem credibilidade para falar e avaliar o nosso atual cenário, né? Inclusive, estava vendo aqui um pouquinho mais sobre essa entrevista, né? Da qual o responsável por vacinas na OMS destacou mais uma vez que essa variante não será a última, né? Infelizmente, a gente pode acompanhar a chegada de novas cepas, né, Jamil? Exato, Débora, e de fato existe até uma história que é muito contada dentro da OMS, quando chegou o momento da Delta, né, da variante Delta, todos ficaram muito assustados, houve uma reunião entre os cientistas e alguns cientistas chegaram à constatação de que, olha, não haverá uma outra variante, essa é a mutação mais extrema que o vírus pode gerar, é a Delta, e não foi, né, e agora temos a Omicron, ou seja, não há como prever, pelo menos. Existe a possibilidade de ir para uma situação de um vírus endêmico? Sim, mas nós não estamos lá. E esse não é um momento de, como eles dizem, jogar a toalha. Tem um outro problema também muito sério, Débora. 3 bilhões de pessoas no mundo ainda não tiveram nem mesmo a primeira dose das suas vacinas. Portanto, ainda há um amplo espaço para o vírus circular e há muita gente ainda para ser protegida. Esse é o cenário que a OMS desenha neste momento, obviamente com muita preocupação aqui na Europa, diante basicamente de uma avalanche de casos. Essa avalanche de casos é totalmente impressionante, eu posso te dizer, estou aqui desde o começo da pandemia, na verdade, muito antes, mas em nenhum momento a gente viu, por exemplo, a interrupção de serviços, a interrupção inclusive de serviços de ônibus, de linhas de ônibus que não tem motorista basicamente para dirigir esses ônibus, e tanta gente que tem sido contaminada. E aí, um dos debates aqui na Europa é justamente a dos governos que começam a considerar reduzir o tempo da quarentena, o tempo do isolamento, porque simplesmente a economia europeia começa a ficar sem gente para trabalhar.
Difícil a situação aqui no Brasil. A gente estava falando mais cedo em São Paulo, vários ouvintes percebendo já as unidades bancárias, né, as agências bancárias sem funcionar, muita gente dando com a cara na porta porque não tem funcionário. Isso não acontece só nos bancos, né, são várias as repartições aí, os funcionários afastados, né, porque estão doentes e aí não tem gente para operar mesmo. Estou falando só de um segmento, são tantos outros, você deu o exemplo aí do transporte. Enfim, é difícil, uma situação muito difícil. Aqui comigo, inclusive, a semana passada aconteceu algo muito... aqui na Suíça, Débora, quando chega o inverno, você precisa trocar os pneus do carro para pôr pneus de inverno, pneus para neve. Comprei o pneu, a loja falou, pode vir amanhã para trocar o pneu, vou na loja nesse dia e simplesmente o pneu não chegou. E aí descobrem que não chegou porque a transportadora ficou também sem motorista por conta da Covid. Ou seja, é real, não é algo teórico lá longe, na macroeconomia, como é. Não, nós estamos falando de impactos reais. Na segunda-feira, por exemplo, na França, 10 mil salas de aula foram fechadas por falta ou de funcionário, ou seja, o impacto é real. Então, falar que o vírus é suave, sim, é mais suave. Agora, ele continua matando, ele continua gerando internações, e esse é um outro ponto, né, que às vezes a gente coloca uma forma talvez mais marginal. O fato dessas pessoas estarem ocupando leitos no hospital significa que aqueles outros doentes, porque as outras doenças obviamente continuam, aqueles outros pacientes que necessitam internação não conseguem espaço nos hospitais. Então o impacto, obviamente, ele é muito maior do que você apenas considerar, não, olha, para mim foi mais leve, a pandemia acabou. Não, ela não acabou. Jamil Chad, a gente volta a conversar amanhã aqui nesse período, por volta das 4h30 da tarde, horário aqui de Brasília. Aí à noite já, que horas são? 8h30 da noite, é isso? 8h30. Tá, então boa noite para você e até amanhã, Jamil. Muito obrigado, Débora. Bom dia a todos. 4h30.